Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Esse programa fica gravado, provavelmente se tem acesso a todo horário. Então, nós estamos dando início a mais um programa do livro O Consolador. Eu, Donizete, Jimmy e Maria Antônia conduzimos essa reflexão sobre essa obra importantíssima que feita em parceria de Chico Xavier e Emmanuel. Mas para que a gente possa começar, vamos nos preparar, nos preparar para a reflexão. As obras espíritas, elas não só são algo para o nosso conhecimento, elas são, sim, também, para a mudança do nosso comportamento. São para aprender, para poder crer, como diz Allan Kardec, e poder vivenciar. E assim, vamos fazendo a nossa reforma, a nossa melhoria. Então, nada como começar esse evangelho, a reflexão, do livro Consolador, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, no programa anterior, nós paramos, a última questão que foi lida, e a Maria Antônia fez o comentário, é a questão 174, cuja pergunta é a seguinte: poderemos obter uma definição de amizade? Então, a Maria Antônia fez as considerações, e eu e o Jimmy ficamos de fazer ela nesse programa. É muito importante essa pergunta, ela tem tudo a ver com essa parte, nós estamos naquele caminho, O livro O Consolador, nós estamos na parte da filosofia, dentro de filosofia, sentimento, e aqui, se puder ser chamado assim, a sessão sobre afeição, e nada como falar da amizade, Então, a resposta de Emmanuel a essa pergunta, como podemos obter uma definição da amizade, eu vou ler, porque não tem nada melhor do que a forma que ele respondeu. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Então, ele diz respeito ao quanto cada um de nós precisamos da amizade, precisamos, vamos dizer assim, da ajuda do próximo. E essa afeição, como é o título dessa parte que nós estamos agora, é simbolizada pela amizade,
não é preciso dizer muito sobre isso, todos nós que temos amizades, aquelas amizades sinceras, aquelas amizades que a gente considera verdadeira, nós sabemos o quanto é importante isso. E aí, só indo um pouco à frente, né? Nos trâmites da Terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Então, nessa jornada nossa de dificuldades, nesse nosso aprendizado, né, nossos equívocos, nossos erros, que tem como consequência perda, sofrimento, dores, nada como ter amigos, né? Estou usando no sentido masculino, que fique muito claro, né, que nós temos amigas, amigos, no mundo físico, no mundo espiritual, né, nos ajudando o tempo todo, né? Desde os nossos mentores espirituais, o nosso anjo da guarda, e lá na frente um comentário para encerrar essa minha parte, né? Então, ele fala sobre o amigo. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissor da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Então, para encerrar, né, Jesus é o divino amigo da humanidade. Então, nessa nossa jornada, nesse nosso caminho, nessa vamos dizer assim, nessa trilha, nessa nossa dificuldade de evolução espiritual, nós temos o maior dos amigos, e que nos provou e nos mostrou o tempo todo isso. O amigo que assumiu um planeta inteiro para ele cuidar, para nos ensinar, cada um de nós, mas nos ensinar como um mestre e como um amigo. Se nós pudéssemos olhar ele, o espírito perfeito que ele é, não como algo tão distante, né? Como um amigo, com certeza nós teríamos uma caminhada, né, mais suave e contando sempre com a ajuda dele. Agora, recentemente, no Congresso Espírita de Uberlândia, que trouxe como tema Jesus, daquelas palavras que ele teve para com Pedro, né, que ele perguntou para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Que até incomodou, né? Até incomoda a gente. É por quê? Porque aquele que nos ama, que é nosso amigo, é que vai nos ajudar naquilo que necessitamos. No caso de Jesus para com Pedro, qual é a mensagem que ele passou? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuide delas. Recebeu Pedro essa missão. E ele confiou a quem? A um amigo. E qual era o sinal que ele era amigo? É que ele amava Jesus, né? Não precisa perguntar se Jesus o amava, com certeza, como está escrito aqui, Emmanuel nos traz, Jesus é o divino amigo da humanidade. E nós, imperfeitos, qual é o nosso nível de amor, né, para essa amizade? Então, o que eu tinha para dizer sobre a questão 174, que faltou, né, que vamos falar, nós temos um tempo, 45 minutos, e, né, às vezes a gente chega no meio da questão, mas também não pode avançar o horário. Então, eu deixo agora para o Jimmy, se ele quiser fazer algum comentário, e o próprio Jimmy, em seguida, já vai fazer a leitura que seria a primeira pergunta do programa de hoje, que é a questão 175. Jimmy?
Eu não tenho nada acrescentado, apenas você já fez um comentário bem resumido, né? Então podemos partir para a questão 175. Bom, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. Aí Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste Instituto Divino os elos do amor fundidos na experiência de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto de Família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. Passo a palavra para Maria Antônia. Então, essa colocação que é feita, né, essa resposta de Emmanuel à pergunta sobre o Instituto da Família, nós lembramos daquelas questões que são apontadas no Evangelho sobre os laços de família, né? E então ele afirma que sim, que os laços de família eles são organizados na espiritualidade. Nós, em geral, achamos assim: nossa, o plano espiritual é semelhante ao da Terra. Nós costumamos dizer que nós desencarnamos e continuamos agindo, vivendo na espiritualidade como se aqui estivéssemos ainda. E na prática é o contrário. Nós vivemos na Terra uma cópia muito pálida daquilo que é espiritualidade. Porém, o nosso corpo nos limita a uma série de experiências que, quando nós estamos na espiritualidade, isso não ocorre porque já não temos o corpo que nos inibe, ou o corpo que dificulta a nossa recordação das coisas, né? Então, na espiritualidade, nós temos maior clareza das condições nas quais nós, quando retornamos, se nós avançamos ou não, que é que nós precisamos. E, naturalmente, por que foi instituído a organização da família na espiritualidade? Porque a vida essencial é a do espírito, né? Nossa verdadeira vida é a do espírito. E no plano espiritual nós evoluímos, e evoluímos também na Terra. Porém, as organizações, a maneira das coisas serem planejadas para as reencarnações aqui na Terra, elas são estabelecidas no plano espiritual, justamente por ser lá a central de todas as memórias, a central de todas as observações, das regras, das leis divinas, né? É no plano espiritual que nós temos muito mais clareza das coisas. E que a Terra, a encarnação na Terra, é uma escola. E sendo assim, nós vamos viver as experiências que forem necessárias e, naturalmente, nossa primeira experiência está dentro da nossa família. E como aqui ele faz alguns comentários das dificuldades que nós enfrentamos dentro da família, que estão muitas vezes relacionadas a dificuldades em encarnações anteriores. E nós sabemos disso porque estamos no planeta de expiação e provas. E se nós tivermos dificuldades anteriormente, nós precisamos superar essas dificuldades. E aí, então, que nós temos a oportunidade
de reencarnar com aqueles que mais nós necessitamos acertar nossos ponteiros, ou melhor, superar as dificuldades para desenvolver as afeições. E é isso bem que ele fala, né? Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Aquilo que iniciei falando, que que o plano espiritual é a base de tudo. A escola, a Terra é a escola, é o laboratório das nossas experiências. Mas, em essência, é a vida espiritual que importa e que vale. Agora, é natural que é lá que se dê, então, os planejamentos de com quem nós vamos encontrar, com quem nós vamos estar, como serão nossos laços consanguíneos, para que possamos progredir mais rapidamente. Passo a palavra, então, para o Jimmy, para suas considerações. Doni, não é você? A Doni, eu falei o Jimmy, né? O Doni, perdão, Doni. Então, a Maria Antônia já discorreu aí, né, sobre a questão e a resposta muito bem. Só alguns pontos, né, para que até a gente se lembre do início desse livro. Então, o que Emmanuel lá sempre procurou nos trazer é que, se a gente visse a ciência, a química, a física, a psicologia, a biologia, tudo, do ponto de vista espiritual, o caminho do entendimento seria outro. Tá? Mas hoje nós estamos conseguindo ver dessa forma. E aí ele fala aqui, né, que a família tem suas origens sagradas na esfera espiritual, ou melhor, se formam as famílias para atender uma necessidade de evolução espiritual, né? Lógico, temos aqui reencarnados uma convivência, mas o atendimento é de uma proposta maior, é de nós como espírito. Então, isso que eu achei assim, muito, como fala, muito esclarecedor da parte de Emmanuel nessa resposta, né? E aí ele usa uma palavra aqui para dizer das necessidades de cada um que compõe essa família, na sua necessidade de evolução, né? Que ele foi assim, a fim de se transfundirem, né, em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, é uma relação muito íntima com aqueles que vêm conosco numa vida familiar. Dificuldades a serem resolvidas, né? Brigas, ódios, raiva, vinganças, e aqueles que nos vêm para o amparo. Então, não é tudo de ruim, a gente não pode achar que uma família, já pensou, né, ia ser uma guerra dentro de casa. Não, há aqueles que estão conosco, ou somos nós mesmos que estão com ele, as pessoas difíceis que estão sendo amparadas dentro dessa família, desse caminho. Tudo foi pensado lá, houve um planejamento reencarnatório, se combinou. Dizem a espiritualidade que a gente combina muita coisa e realiza muito pouco daquilo que foi combinado, mas que seja, né? Somos espíritos imortais, podemos, né, encarnar e desencarnar muitas vezes, né, séculos e séculos, e estamos aqui para esse aprendizado. A outra palavra que eu achei, né, muito esclarecedora para mim, então, na mesma estrada de evolução redentora, porque estamos numa estrada de evolução redentora, nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo, nós estamos ficando melhores. Muitos têm uma posição negativa de todo esse conflito que tem no mundo, de uma forma geral, e dentro da família, mas
ainda temos que ser, né, positivos com isso. Isso aí é uma necessidade e nós estamos melhorando. Quer dizer, nós já fomos bem pior do que isso, né? E aí, a outra parte, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressão regeneradas e santificantes. Então, esse é o objetivo nosso, né? A gente corrigir essas nossas, vamos pôr, dificuldades, ou pode chamar de defeito, pode chamar, né, o que for, mas são nossas necessidades de evolução que a gente manifesta e pode causar mal, e pode causar muito mal, e aí, né, vem a oportunidade redentora, né? Eu sempre falo aquelas três palavras, né, as dores, as perdas, os sofrimentos, como, né, medidas pedagógicas para nós aí, ainda nessa trilha, né, de aprendizado, né? Ele coloca lá, colégio familiar, né? A gente lembra o que de colégio, né? Estamos tudo numa família ali para aprender, né? É um lugar de aprender. E, ao final, a maravilha, né, que possamos, né, ter todo cumprir dentro de um planejamento familiar e dentro da família, e não vai ser numa só reencarnação, né? Provavelmente viremos em outras, outros serão admitidos, outros sairão, porque já cumpriram a tua parte, e nossos comprometimentos vão trazer outros, e assim vamos, e muitos que virão conosco para nos ajudar ali, né? Olha, eu vou lá nesse núcleo familiar para dar uma mão ali. E aí, ao final, ele fala, através dos laços imperecíveis do espírito, né? Nós, como imortais, né, temos toda a nossa vivência aí pela frente para nos melhorar. E o núcleo família foi escolhido, né, vamos falar assim, pela sabedoria divina, como aquele lugar onde o aprendizado é intenso, é onde a gente se expõe, onde a gente mostra quem nós somos, né, e temos todos aqueles juízes em volta da gente, toda aquela dificuldade. Mas faz parte que a gente possa realmente aproveitar, né, esse colégio familiar para o nosso aprendizado. Então, passo agora para o time. Não, eu acredito que você já comentou tudo, Doni. Eu não tenho assim nada a acrescentar, não. Podemos seguir para a próxima pergunta, para a próxima questão. A próxima questão sou eu que leio, né? A 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra. Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges. Continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Passo, então, a palavra para o Doni. Isso. É uma continuação, né, da questão anterior, né? Agora, né, é a questão que eles chamam de falange, né? Porque nós nos agrupamos, parte está aqui, parte está no mundo espiritual, né? Então, é um grupo que se move junto pelos mesmos interesses, pelas mesmas necessidades, e, né, seguimos aí por um bom tempo. Como ele diz aqui, alguns saem, alguns ficam, os mais difíceis, mais teimosos, mais rebeldes, mais estacionários,
são ajudados pelos outros, quer dizer, né, pega no braço e vamos em frente, né, não é para deixar para trás. Por isso é formado o núcleo familiar, tem como um dos objetivos é esse aí. E, ao final, é que eu gostei bastante, né, ele fala, né, que, de maneira natural, todos esses núcleos se dilatam, eles aumentam. Na medida que a gente vai evoluindo, nós conseguimos aceitar e admitir muita diferença, né? Como eu poderia dizer, a sociedade vai ficando melhor, mais perfeita, e nós não conseguimos aceitar aquilo que é diferente da gente. Isso não tem fim, isso está acontecendo, né? Como era mais fechada a sociedade, como nós conseguimos admitir muito mais pessoas no nosso núcleo. Lógico, dentro da família, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, em tantos lugares que nós estamos, quantas pessoas a gente tem simpatia, como foi falado ali, né? E são pessoas que vão sendo admitidas. E a evolução é essa, é que nós vamos ter todos como uma grande família, todos como irmãos, que é a palavra mais correta, né? Filhos do mesmo pai, e isso inevitavelmente é o nosso futuro como espírito já mais evoluído, né? Além dos mundos regeneradores, dos mundos felizes, essa irmandade, essa família não vai ter fim, né? Essa é até o ponto que é todo o universo, né? Então, eu passo aí a palavra agora para o Jimmy. Adorno, eu acredito que o Emmanuel ele faz um esclarecimento muito bom em relação a essa pergunta, e você também, na minha forma de pensar, você também já fez esclarecimento. Então, eu acredito que eu não vou ter nenhum comentário, para mim está claro demais. Passo a palavra para a Maria Antônia. Não teria muito mais a acrescentar, mas só assim, do quanto é importante a gente ter essa noção do papel dessa grande família, né? Quando ele fala que aqueles que são mais rebeldes, mais estacionários, eles são impelidos, né, pelos companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. E quando nós lembramos que nós temos uma grande família espiritual, que nós compomos uma grande família espiritual no plano espiritual, e que nós saímos dessa família com a qual nós temos tanta afinidade para vir para a escola terrena, vivenciar nossas experiências, e que a família terrena, a família consanguínea, é a grande oportunidade que nós recebemos do alto para poder acelerar o nosso progresso e deixarmos de ser rebeldes, de ser estacionários na evolução. Isso é um aspecto muito importante para a gente não esquecer disso, que muitas vezes nós estamos dentro de uma família consanguínea e temos uma série de dificuldades porque não entendemos a falta de amadurecimento do companheiro, da companheira, não entendemos muitas vezes tantas atitudes distoantes dentro de um núcleo familiar, que é justamente para essa finalidade que nós vamos vir com essas pessoas. São distantes mesmos, porque nós temos nossas imperfeições trazidas já de outras vidas, né? E que nós estamos aqui justamente para parar essas arestas, e como diz na resposta da pergunta anterior, para desenvolvermos essa capacidade de amor, de aceitação e aprender a ser mais resilientes, né? Eu vejo muito desta forma. Então, eu acho muito legal essa resposta de Emmanuel.
Eu passo agora a palavra para o Doni para poder cuidar da 177. Então, vamos para a pergunta 177. É uma pergunta que eu faria também. As famílias espirituais possuem também um chefe? É o típico de uma pergunta realmente de nós. Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma. E cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, eu passo para a primeira consideração para o Jimmy. Obrigado, Doni. Isso é verdade que o Mônica está colocando aqui, né? Serve de orientação porque sempre existe um responsável pelo grupo e a partir daí são determinadas ações para que realmente aquele grupo possa estar trabalhando com uma afinidade. Então, às vezes, por exemplo, antes nós tínhamos aquelas famílias grandes que, por exemplo, o casal tinha 5, 6, 7, 8 filhos, né? E aí, praticamente, a família ia aumentando de forma gradativamente. Então, essas famílias, elas têm uma questão de um mentor espiritual, por quê? Porque elas têm toda uma afinidade, elas estão todas afins. E a partir dessa afinidade, como foi colocado nas perguntas anteriores, são desenvolvidas várias situações. É claro que existem também aqueles espíritos que reencarnam e são rebeldes, ou são estacionários, como foi colocado. Então, a família, às vezes, assume o papel de amparar esse espírito estacionário, esse espírito rebelde. E, às vezes, quando esses espíritos dessa família falham, então, no descanso físico à noite, existe um momento de reunião para que realmente esses espíritos possam retomar as suas atividades. Mas nem sempre isso tem dado um resultado, porque há os interesses. E quando uma pessoa está reencarnada, às vezes acaba esquecendo dos valores assumidos para poder trabalhar. Então, é muito importante que esse mentor, ele comece a trabalhar de uma certa forma, os detalhes com cada um da família, para que realmente a questão dos valores morais possam ser trabalhados. Por exemplo, às vezes existe aquele pai, aquela mãe que tem um filho que às vezes não consegue dormir, é peralta durante o dia, então ele tem ainda 2, 3 anos, então a espiritualidade recomenda, né, que os pais possam fazer uma prece aí no momento que ele estiver dormindo. E aí conversar sobre as atividades que foram feitas no dia, que ele tem que ficar mais tranquilo, que ele não pode assumir determinado comportamento, mas que na espiritualidade também eles vão se reunir para poder conversar sobre isso. Então, todo esse apoio no momento espiritual é dado por esse mentor, né? Ele traz todas as informações para que realmente esse espírito que está começando sua vida terrena, ele possa cumprir com o seu papel. É só isso que eu tinha para comentar. Agora eu passo os comentários seguintes para a Maria Antônia. Acho que a pergunta que foi feita, ela é bem objetiva e a resposta também. Mas o que me chamou a atenção é a forma como a pergunta foi feita e coloca bem assim, as famílias espirituais possuem também um chefe. Essa noção de chefe na Terra é muito interessante, né? Porque nós sempre pensamos em alguém que vai coordenar, que vai comandar aquela família, que vai ditar normas, que vai chefiar, geralmente é assim, e dependendo do perfil do chefe, ele pode ser um chefe autoritário ou não, né? Em contrapartida, o tom, a maneira como Emmanuel responde é completamente diferente, porque uma coisa é você ter um chefe, a outra coisa é você ter um mentor dos planos mais elevados,
né? De onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Do que ele trata aqui, essas substâncias do amor e da sabedoria? É o conhecimento, as orientações, né? Então, esses mentores espirituais que habitam planos mais elevados, porque já avançaram muito mais, eles estão continuamente trazendo para aqueles que não alcançaram a mesma esfera que eles alcançaram, eles trazem informações, eles auxiliam, eles socorrem, sempre se fazem presentes. Mas quando nós usamos o termo mentor, é um sentido completamente diferente de um chefe. Porque o mentor é o que ele faz? É aquele que inspira, é aquele que orienta, é aquele que protege, é aquele que indica caminhos, né? Então, é bastante interessante a forma amorosa e espiritualizada com que Emmanuel traz essa resposta. Que eu acho que o tom aqui, além do conteúdo, é o tom amoroso de Emmanuel, que se fez muito presente para falar de um aspecto muito importante, que é o desenvolvimento, o progresso em amor e sabedoria de todos nós, cuja colaboração vem desses mentores de planos mais elevados. Para isso. Agora eu devolvo a palavra a vocês. É o Jimmy agora, não é? 171. Sou eu. Oi? Sou eu. Ai, perdão. Eu havia feito uma sequência aqui, depois você falou, eu percebi que mudou, agora me perdi nas minhas sequências. Desculpa, Doni. Tranquilo. É natural, né, que a gente pergunte, né? Tem um chefe, né? Tem um chefe. Porque estamos acostumados com essa figura, né? E até a figura do tal chefe, ele mudou muito, né? Eu, na minha idade, eu lembro que quando comecei a trabalhar, o chefe que todo mundo queria, quero dizer, o patrão queria, era aquele chefe impositivo, aquele chefe que mandava mesmo, aquela coisa. E você nota, e eu frequento o mesmo ambiente até hoje, que mesmo nesses ambientes de trabalho, esse perfil não serve mais, né? São pessoas mais cooperativas, né? Então, aquele que é o líder hoje, o chamado gestor, ele conduz as pessoas de forma a acolher a opinião de cada um, a posição de cada um para ter o melhor resultado. Então, isso já mudou bastante, né? Nós lembramos que no livro Nosso Lar, ele já falava, e está no livro dos Espíritos, né, que nos mundos superiores não há essa posição, mas existem aqueles, agora vamos para aquela palavra, mentores, que se impõem, entre aspas, quer dizer, que é aceito as suas opiniões, a sua autoridade, sem levar do ponto de vista autoritário, pela sua elevação, né? Então, já muda, né, esse termo. Aí ele coloca aqui, na primeira parte, o primeiro parágrafinho aqui, ele define novamente família, né? Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, né? Isso é a família. E quanto ao chefe, né? Aí fala assim, não é um chefe, né? É um mentor. E nem é um mentor que está no núcleo, né? Ele fala assim, produz um grande mentor nos planos mais elevados. Então, a cada núcleo familiar, né, encarnados e desencarnados, há um responsável. E ele está onde?
acima do nosso nível, né? Eu estou falando do nosso, né? Sempre acima, né? Mesmo, vamos falar que estivesse um pouco mais evoluído, existiria um mentor acima. Aquele que pode ver com a tranquilidade tudo o que ocorre e, usando de todos os seus prepostos, vão, né, orientar e proteger aquele núcleo familiar pelo qual ficou responsável, né? E aí, a palavra final, né? Então, um grande mentor nos planos mais elevados, de onde emanam, né, as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, ele não seria, né, um mentor se não tivesse essas características, né? Porque o grande objetivo é nos levar a entender, a compreender, a evoluir, né, nesse caminho que estamos para o nosso Pai. Então, esse chefe, né, na verdade, é o mentor, e esse mentor está em outras esferas, ele não está sozinho, ele usa de muitos outros prepostos para cuidar de cada um de nós, e tem vamos falar que essa missão, eu achei melhor essa palavra, essa missão de nos conduzir nesse aprendizado necessário de evolução espiritual. Então, o que eu tinha a dizer sobre isso é isso aí. Faltam uns 5 minutos, vocês acreditam que a gente possa fazer mais uma? Então, o Jimmy vai para a questão 178, tá bom? Então, vamos lá. Questão 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Aí Emmanuel responde: na Terra, as criaturas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade no mundo dos espíritos elevados. Porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, passo a palavra para a Maria Antônia. Então, também aqui é bastante objetiva a resposta dele, né? Se poderíamos receber esclarecimentos sobre a lei das afinidades dos espíritos desencarnados. A questão da presença da afinidade, ela é comum tanto no plano espiritual quanto na Terra, né? É que aqui na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam suas afinidades de acordo com os interesses materiais, ele nos diz. De fato, né? A gente acaba tendo uma maior aproximação de acordo com os interesses relacionados à nossa vida cotidiana, as nossas necessidades de caráter material. E nem sempre a gente valoriza os aspectos mais importantes, que é o da questão espiritual, da questão moral mesmo nossa, né, na Terra. Então, fica difícil. Em contrapartida, na espiritualidade, isso é mais legítima, né? Essa afinidade entre os espíritos fica mais evidenciada pelas questões de caráter moral, pelas questões de caráter de sentimento, de conduta, né? Então, ele confirma isso, né, que, de fato, as afinidades existem no plano espiritual, mas elas podem não ser as mesmas afinidades que aproximam as pessoas no plano carnal. Passo a palavra para o Doni. Maria Antônia, pouco a acrescentar, né? Como ele disse aqui, né? Muitas vezes, então, de forma geral, né, como encarnados, dentro dos nossos interesses materiais, dissimulamos, né, a nossa posição moral e personalidade, mesmo porque podemos esconder nossos pensamentos, podemos ter tendências e não manifestar, podemos fazer muita coisa ainda no plano material. E no plano espiritual ficamos transparentes. Então, nos mostramos realmente quem somos, né?
Estamos desnudos, né? Como é a palavra, né? E aí, né? Como ele escreveu ao final, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros, aí nos planos mais elevados. Mas naqueles que nós mesmos, né, nesse nosso plano, no mundo espiritual, do jeito ainda como somos, né, provavelmente o que nós vamos manifestar, mostrar, não é bem, né, esse sentimentos mais puros, né? É algo que nos causa vergonha. Até nós estamos no estudo do livro Justiça Divina, e uma das questões que está próximo agora, né, Maria Antônia, é de nós, no plano espiritual, né? E conforme o nosso comportamento, nós vamos sofrer, né, nós mesmos, por nós, tá? Aquilo a quem verdadeiramente somos e não podemos esconder, né? De nós mesmos até. Tá? Então, é o que eu tinha a dizer. Aí passo a palavra para o time. Adorei, acho que já foi bem explicado, né? E também já estamos no final do nosso programa. O Jimmy podia aproveitar e fazer a prece de encerramento, então. Acabou, Como tá joia, faço sim. ele não fez, ele faz ao final, por favor, Jimmy, né? Só aquele recado de sempre, pessoal. Aí embaixo estão passando, né? A apresentação, né, desse programa, né, nossos nomes, qual o tema, o livro que nós estamos fazendo a reflexão, as questões que foram colocadas hoje, né, e o contato para perguntas, para considerações, para crítica, tudo será muito bem-vindo. Então, eu peço ao Jimmy que faça a prece de encerramento, e aqui a gente já se despede, né, porque encerramos aqui, tá bom? Então, cerrando os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por este momento, que todos os saberes possamos trazer ao nosso íntimo e podermos aplicar no transcorrer do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos ergue, que ilumina nosso caminho e que nos faz sentir a vida para que possamos amá-la e amar ao próximo. Que possamos retornar assim na próxima semana, se nos for permitido. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.